agora eu quero compartilhar com vocês a quarta convicção. Presbítero Paulo, coloca na tela, por gentileza. Esta é a convicção da nossa igreja. Isso é algo que nós queremos ser todas as vezes em que estamos reunidos. E o estar reunido não é uma coisa que está exclusiva aqui, a este ambiente de celebração. É estarmos reunidos nos PGs, às quartas-feiras. É quando a gente recebe alguém na nossa casa. Queremos ser uma igreja onde todos se enxergam. Queremos estar reunidos e conseguir perceber o outro. E não só perceber o outro, mas também cuidar dessa outra pessoa. Queremos ser uma igreja onde todos se enxergam e se cuidam. Para a gente entender aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Você vai lá, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, e aí chega em Timóteo. Tá bom? Timóteo, capítulo... 2 Timóteo, capítulo 4. Passa Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. E aí você vai chegar em Timóteo, aí você vai na segunda carta de Timóteo. Capítulo 4, versículo 9 ao 13. A igreja encontrou? Diz assim a palavra de Deus. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Títico, mande-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros e especialmente os pergaminhos. Até aqui, igreja. De fato, nós queremos ser essa igreja. Nós queremos ser essa igreja que enxerga uns aos outros. Nós queremos ser pessoas que conseguem olhar, perceber as pessoas. Nós queremos, muitas das vezes, abençoar as pessoas. Queremos cuidar delas. Mas tem um problema. Na verdade, há dois problemas. É que, apesar de todo esse sentimento que nós temos, por exemplo, você poderia estar ouvindo agora uma mensagem a partir de Éfeso, capítulo 4, ou lá de 1 Coríntios, textos que falam sobre a comunhão, textos que falam do corpo. Certamente você conhece esses textos até de decor, e por conhecer estes textos, você sabe da importância da vida da unidade da igreja e busca viver isso. Mas, apesar de querermos ser uma igreja que enxerga uns aos outros, que cuida uns dos outros, nós temos dois problemas. É que apesar de todo esse sentimento dentro da igreja, aqui no meio de nós, as pessoas se sentem sozinhas. No meio, nós estamos aproximadamente aqui em 50 pessoas, 45 a 50 pessoas hoje. E mesmo assim, você estando com essas pessoas, você pode se sentir sozinho no meio delas. Um segundo problema é que o amor por outras coisas tem tomado o coração
de muitos e tem feito com que essas pessoas deixem para lá um tempo de comunhão com os irmãos. Então veja, as pessoas às vezes não vêm para a escola dominical, as pessoas às vezes não vêm para um encontro de casais, para um encontro de homens, para um encontro de mulheres, porque elas precisam satisfazer outras necessidades. Às vezes as pessoas, elas têm até alguns afazeres que não conseguem fazer na semana e precisam fazer no sábado. Lavar roupa, por exemplo. Às vezes não deu para lavar a roupa a semana toda e você deixa para lavar no sábado. Tem gente que faz marmita. A semana é muito corrida, é difícil, então no sábado ela faz comida para a semana, congela e tudo mais. Tem pessoas que precisam ir lá no centrinho de São Vicente, que é mais barato do que o centrinho de Santos, para comprar uma coisinha ou outra que está faltando em casa. Essas demandas, que são justas, muitas das vezes toma a atenção das pessoas. Às vezes está um sol lindo e maravilhoso e quer aproveitar a praia. Vocês sabem, eu sempre prego aqui na igreja que você tem que ter uma vida de descanso, mas precisa ter uma vida equilibrada. Porque o grande problema aqui, que eu estou tentando abordar com vocês agora, é o fato de que a gente vai fazendo algumas outras coisas que são legítimas. Só que a gente vai deixando de lado um tempo que nós poderíamos estar com as pessoas. O que pode contribuir para o primeiro problema, que é o fato de eu me sentir sozinho no meio das pessoas. Eu posso estar no meio de uma multidão e mesmo assim me sentir só. É um grave problema, meus irmãos, que a gente vai deixando a igreja de lado em um tempo de comunhão para satisfazer outras demandas. E como nós vivemos numa cultura consumista, como o meu período da manhã na igreja não oferece aquilo que eu gosto, eu vou para algum lugar onde vai oferecer alguma coisa que vai me satisfazer. Isso é um problema, meus irmãos. Nós fazemos também da igreja um meio consumista. Se ela me oferece o programa que eu estou a fim de ver, eu vou colocar no canal. Mas se ela não oferece o programa que eu quero assistir, se ela não está me oferecendo justamente aquilo que eu necessito, não, obrigado. Eu vou fazer outra coisa. Nós não podemos fazer da igreja, de Cristo, da nossa relação com os irmãos, uma relação consumista. Porque se eu fizer da igreja uma relação consumista, muito em breve eu deixarei ela. Muito em breve eu vou trocar meu tempo de comunhão com os irmãos para viver algo em que eu possa me alimentar, me satisfazer dentro dessa cultura consumista. E esse é um problema. Queremos ser uma igreja que enxerga uns aos outros, queremos ser uma igreja que cuida um dos outros, mas temos uma cultura consumista no meio de nós. Vocês acreditam, meus irmãos, que esses dois problemas aqui, se sentir só no meio de um monte de pessoas e o amor pelos séculos, como a gente tem nessa tradução que lemos agora, ou pelo mundo, ou dentro dessa cultura consumista, Paulo está sofrendo justamente aqui nesse texto? Vocês acreditam nisso? E olha que essa questão consumista, ela nem é uma marca deste tempo,
Mas Paulo sofre disso. Paulo se sente só. Se você der uma lida com mais calma, talvez até numa outra tradução, você vai conseguir sentir o sentimento de Paulo ao se sentir só. E quanto que abalou Paulo perder uma pessoa como Demas, que foi levado pelo amor ao mundo. Aqui, o contexto dessa passagem, Paulo está escrevendo de uma masmorra. Paulo está encarando a morte. Paulo sabe que a morte está muito próxima. E aquilo está assombrando ele. E nesse momento de dor, Paulo está sofrendo, igreja. Lembre-se disso. Paulo está sofrendo. E nesse momento de sofrimento de Paulo, sabe o que ele queria? Pessoas. Ele queria ter pessoas tão amadas como, por exemplo, Timóteo. E é como se Paulo falasse para Timóteo: Timóteo, se apressa, vem logo para cá. E olha que nós estamos falando de um tempo em que uma carta, uma mensagem como essa daqui, levava tempo demais para chegar para uma pessoa. O apóstolo Paulo, ele está mal, ele está triste. Um dos seus se perdeu. Outros que sempre estão com ele, tinham que cumprir o seu chamado e por isso não poderiam estar ali com ele. E ele tinha ali apenas a presença de Lucas. É interessante que se a gente olhar no original aqui, o texto, né, essa questão do Demas ter abandonado, né, o apóstolo Paulo, é a ideia de um abandono, é a ideia de um desamparo diante de uma situação difícil. E é justamente isso que Paulo está passando aqui. Demas largou Paulo, deixou Paulo para lá, no momento em que ele mais precisava. Aqui, diante do texto, a gente nunca mais ouve falar de Demas. Geralmente, a gente não ouve mais falar dessas pessoas que largam a Deus na Bíblia. Não é tão diferente para hoje. Talvez seja até um pouco mais difícil, porque nós vivemos uma era das redes sociais. Então, como a gente vive a era das redes sociais, facilmente no Instagram ou no Facebook, você vai conseguir ver o que uma pessoa que não vem mais na igreja está fazendo. Você vai ver que ela está na praia, você vai ver que ela está trabalhando, você vai ver que ela foi no Espaço Mineiro, você vai ver que ela foi no cinema, que ela foi num show, que ela foi num barzinho, você vai ver que ela fez qualquer coisa, menos veio para a sua igreja, ou menos foi para uma outra igreja. Pessoas que se perdem, a gente pode acompanhá-las nas redes sociais e com dor no coração, ver que essas pessoas se perderam. Infelizmente. E essa dor no coração que a gente sente ao ver pessoas que se perderam, é a dor no coração de Paulo. Paulo, ele não está só, ele tem Lucas aqui com ele, que é um companheiro de viagem, que é um companheiro missionário, que é um companheiro de produção literária. Mas Paulo está sofrendo. E Paulo está falando aqui, ó, somente Lucas está comigo. No texto bíblico aqui de 2 Timóteo, Paulo está falando, somente Lucas está comigo. O que é que a gente pode entender? É que a presença de Lucas não é algo permanente, é algo ocasional. Muito por causa dos outros companheiros de Paulo, que ele vai citar aqui os nomes. Lucas é um homem ocupado.
também é um homem missionário, também está envolvido na pregação da palavra de Deus em outros lugares. E não podia estar sempre com Paulo, apesar de ser um grande companheiro. E é como se Paulo falasse, olha, todo mundo foi embora e só Lucas ficou aqui. É como se tivesse uma festa de aniversário. Vamos trazer para os tempos atuais. Grupo no WhatsApp, grupo dos amigos. Nem vou falar de família. Grupo dos amigos, é aniversário do Paulão. E o Paulo fala, olha, ele manda uma mensagem no grupo do WhatsApp. Gente, somente Lucas está aqui. Cadê vocês? O aniversário era às 7 horas, são 8h30 e só o Lucas está aqui. A gente comprou bolo lá com o André e com a Aline, tem salgado aqui, tem uma boa Coca-Cola para todo mundo beber. Cadê vocês, gente? É o que Paulo está falando aqui. Somente Lucas está comigo. E engraçado seria também Paulo virando para Lucas e falando, ô Lucas, cadê o resto? Cadê o pessoal? Então o que é que a gente também pode perceber é que Paulo está carente. Deixa eu te explicar quem está carente. Aquele que é responsável pela maior parte dos textos do Novo Testamento está carente. Dá para você entender o peso disso? Aquele que escreveu a maior parte do Novo Testamento está sofrendo. As pessoas fazem falta para Paulo. As pessoas fazem falta para nós. Paulo está sentindo isso aqui. Por isso o pedido para Timóteo, se apresse. Timóteo é alguém muito querido para Paulo. É o filho na fé. Então ele está falando, Timóteo, vem para cá. Vem para cá, que eu estou precisando de você. Quando a gente se sente solitário, nós precisamos dos amigos perto de nós. Nós precisamos das pessoas mais queridas perto da gente. E não é falta de espiritualidade admitir isso. É humanidade admitir uma coisa dessas. E Paulo está fazendo isso. Para sermos bons cristãos, para sermos pessoas sadias espiritualmente, não precisamos negar a nossa humanidade. Não precisamos negar as nossas carências, as nossas necessidades, a nossa fragilidade. E o que nós estamos vendo aqui é a fragilidade de Paulo. Queremos ser uma igreja onde todos se enxergam. Mas para isso precisamos ser humanos e sermos frágeis. E demonstrarmos as nossas fragilidades. E ao mesmo tempo, quando uma pessoa mostra a sua fragilidade, respeitar ela. Precisamos respeitar as fragilidades das pessoas. Durante a nossa celebração, a gente olhou para 1 Pedro, capítulo 3. E ali no versículo 8, no versículo 9, Pedro traz algo importante para a nossa vida. Algo que vai nos ajudar a enxergar uns aos outros. O que a gente encontra ali do versículo 8 ao 9 é que os relacionamentos humanos, ou seja, os relacionamentos entre nós aqui, eles se cumprem no amor. O amor é a base de tudo.
E é o amor que vai nos capacitar a olhar para o outro e enxergar as suas fragilidades. Não, eu não vou na igreja porque na igreja é muita fofoca, então o pessoal já sabe um negocinho que está rolando aqui em casa. Não quero que ninguém me veja, tudo mais. Fica com vergonha, porque está passando por dificuldade em casa. Não tenha vergonha, porque na igreja é um lugar onde nós cuidamos uns dos outros. Não tenha vergonha. O amor nos capacita a olhar para as pessoas, a perceber o outro, perceber quem ele é, perceber quais são as necessidades desse outro, perceber as angústias que assolam o coração dessa pessoa e perceber a beleza, a alegria de poder compartilhar uma vida com elas. Eu só vou perceber o outro em suas necessidades, em suas angústias, se eu tiver amor. Se eu aquecer o meu amor pelas pessoas, somente assim eu vou conseguir perceber o outro. Se eu encontrar na igreja um ambiente de acolhimento, de cuidado. Porque eu vou te falar, tem muita coisa nada a ver que é dita na igreja. Tem muita coisa que era melhor as pessoas nem terem falado, ficarem quietas. Tem gente que ao invés de ajudar, só piora as coisas. E se você não faz parte da solução, você faz parte do problema. Tem gente que dificulta as pessoas irem para frente, porque não conseguem cooperar. As pessoas estão em suas adversidades e ao invés de elas cooperarem para que essas pessoas consigam sair delas, em vez de elas serem a solução para as adversidades dessas pessoas, elas só pioram a situação. Deixa eu te dizer uma coisa, as pessoas não precisam do seu julgamento. As pessoas não precisam da sua opinião. As pessoas não precisam ouvir, porque no meu tempo, porque meu pai fazia isso, minha mãe fazia aquilo, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. As pessoas não precisam ouvir isso de você. As pessoas precisam que você escute elas. As pessoas não precisam do nosso julgamento. As pessoas não precisam das nossas fofocas. As pessoas precisam da nossa presença. As pessoas precisam da nossa presença, igreja. Paulo precisava da presença dos seus amigos. E você pode ter certeza que muitas pessoas que estão aqui hoje, tudo que elas mais precisam é de presença. E você pode ter certeza que aquelas outras pessoas que não estão aqui, tudo que elas mais precisam também é de presença. Nós somos muito habilidosos para resolver o problema das pessoas. Nós somos muito habilidosos para apontar o erro das pessoas, mas somos péssimos em sermos presentes nas vidas delas. E se somos péssimos em estarmos presentes nas vidas das pessoas, como poderemos enxergá-las e cuidar delas? Como, igreja? De que forma? Todos necessitamos que as pessoas cooperem conosco. Tudo que uma mãe precisa, não é de outra mãe falando para ela o que ela deve fazer com seu filho, com sua filha. Tudo que uma mãe precisa é de acolhimento. Ficar algumas horas com o filho dela, para que ela possa simplesmente dormir ou tomar um banho. É tudo que uma mãe necessita. Às vezes, tudo que uma pessoa que está enfrentando um câncer ou uma doença,
Tudo que ela mais necessita é que você vá com ela ver um stand-up ou uma peça, uma comédia. Tudo que ela precisa é rir. As pessoas precisam da nossa presença. Dá para você entender isso? As pessoas precisam da nossa presença. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz: em vez de pensar apenas no que é propriamente seu, cada irmão deve pensar no que é do outro. Ao invés de a gente pensar no que é que nós faríamos, nós precisamos pensar no outro, no que é que o outro necessita. Quem é esse outro? É alguém que mora aqui sozinho? Uma característica da cidade de Santos não é apenas nós termos uma cidade de aposentados, mas nós temos muitas pessoas que vêm de fora para cá. Vêm de outro estado, vêm de outra cidade. Quer ver uma coisa? Levante a mão quem não é natural de Santos. Quem está aqui na frente, olha para trás. Fica com a sua mão levantada. Olha quantas pessoas não são naturais de Santos e pode abaixar. Muito obrigado. E a gente só está falando daqui, hein? Quais necessidades essas pessoas têm? Não tem família perto? Não tem amigos por perto? Não conhece a cidade? Vocês veem, eu estou há 3 anos morando aqui em Santos. Hoje eu virei para uma senhora e perguntei: moça, onde eu posso comprar frango? Necessidades que as pessoas têm. É muito legal, ano passado ou retrasado, a gente viu aquele trabalho daquele pastor da igreja luterana, né? Na recepção das pessoas que trabalham no porto. Né? Que trabalho importante e relevante. Quais são as necessidades dessas pessoas que não estão na sua cidade natal? Igreja, nós precisamos tornar esse pensamento e essa ideia de unidade em algo prático. Nós precisamos colocar em prática essa questão de eu enxergar o outro. Eu preciso trazer isso na prática, no meu dia a dia. E quando eu trazer isso de fato para a prática, eu vou ver as coisas diferentes. Hoje eu estava conversando com a Débora um pouco antes da escola dominical, e ela estava falando para mim da experiência da sua mãe ou da sua sogra com a catarata? Com a mãe dela. Que ela comentou o seguinte: nossa, se eu soubesse, eu teria feito essa cirurgia antes, eu estou enxergando muito melhor. Quando a gente entender e viver na prática essa questão de eu enxergar o outro, eu vou enxergar as coisas muito melhor. E eu vou entender melhor o Evangelho, eu vou entender melhor qual é o meu papel neste mundo, nesta sociedade, nesta cidade de Santos. Devemos estar unidos, igreja, para mantermos a unidade do Espírito. Mas precisamos começar a viver na prática, viver de forma diferente, para que, de fato, consigamos enxergar o outro e cuidar dele. William MacDonald vai dizer que o verdadeiro amor não se origina necessariamente das emoções, mas da vontade. Não consiste naquilo que sentimos, mas naquilo que fazemos. Resumindo, amor é ação. Cuidado, enxergar o outro é ação, não é um discurso. Não é um julgamento. Não é você solucionar o problema do outro. Não é você criticar o outro. É você amar com o ato de ser presente na vida dessa pessoa, fazendo parte da solução e não do problema.
isso nos leva a mais um ponto aqui, de todo esse contexto de Paulo. Paulo vai mencionar Marcos. Você sabe que Marcos é esse? Esse Marcos é quem escreveu o Evangelho de Marcos. E esse Marcos, ele deixou Paulo na mão, na primeira viagem missionária. Na segunda viagem, Marcos falou para Paulo, Paulão, vou com você, tamo junto. E Paulo falou, eu não quero ver você nem a pau juvenal, cai fora. Mas a gente vê aqui que houve uma reconciliação. Marcos era um homem de Deus, meus irmãos. Na casa da mãe dele tinha reunião de oração, ele é primo de Barnabé, é uma família de Deus aqui. E a gente vê que houve uma reconciliação. Nunca é tarde para a gente restaurar relacionamentos. Relacionamentos quebrados. Nunca é tarde de a gente solucionar as coisas com amigos, familiares, irmãos na fé, para que estejamos presentes na vida dessas pessoas e que elas também estejam presentes nas nossas vidas. Porque tudo que nós precisamos é da presença das pessoas. Então, nessa noite nós vimos que quando nos sentimos solitários, tudo que nós precisamos é da presença das pessoas. Nós vimos que as relações humanas, elas se cumprem no amor. O amor é a base de tudo. Precisamos que cada um de nós coopere em meio às adversidades das pessoas. Nós precisamos fazer parte da solução e não do problema. Fazer parte da solução das pessoas é estar presente na vida delas. E se elas pedirem a nossa opinião, aí a gente fala. Precisamos tornar prático, colocar na prática essa questão de enxergar o outro. E precisamos buscar nos reconciliar com aqueles com quem estamos brigados, distantes. Queremos ser uma igreja onde todos se enxergam, onde todos se cuidam uns dos outros. Nós queremos ser essa igreja, mas para isso precisamos estar presentes na vida das pessoas. As pessoas estão se sentindo sós. E elas sofrem por isso. E enquanto as pessoas sofrem por causa da solidão, outros estão buscando viver a sua cultura consumista, seja espiritual, seja relacional, seja de que forma for. Deus nos chama para andar na contramão dessa cultura consumista. Queremos ser uma igreja onde todos se enxergam e se cuidam. Precisamos viver isso. Vivendo isso, nossa comunidade será impactada. Amém, igreja?